Bom, como eu tinha falado no outro vídeo, eu vou falar um pouco agora sobre esse meu aerógrafo aqui, o HP-SB, que é basicamente o aerógrafo que a gente já viu no outro vídeo, o HP-B, só que com alimentação lateral. Mas antes de falar sobre esse aerógrafo especificamente, eu queria voltar um pouquinho nessa linha da Iwata para deixar as coisas talvez um pouquinho mais claras. A Iwata, ela tem uma linha, como comentei, né, progressiva, que não você não consegue passar peças de um aerógrafo para o outro, eles são estanques. E lá embaixo, no começo da linha, você tem o Iwata Neo, que na verdade não é exatamente um Iwata. Ele não é fabricado na mesma fábrica desses aerógrafos aqui, nem é fabricado no Japão. É uma saída que a Iwata encontrou para ter um aerógrafo inicial de baixo custo e conseguir fazer com que a marca dela atinja o pessoal iniciante. Mas ele efetivamente não é um aerógrafo da qualidade do resto da linha. Depois do Neo você tem os Revolution. Depois dos Revolution você tem os Eclipses. Depois dos Eclipses aí você entra na linha HP. E esses aqui são os aerógrafos da linha HP, esse, o outro que eu mostrei no outro vídeo. Depois acima deles tem o HP Highline, que é exatamente esse aerógrafo aqui, com a diferença que ele aqui embaixo tem aquele controlezinho de fluxo de ar aqui, que a gente já viu em algum outro vídeo aí para trás. Mas é basicamente o mesmo aerógrafo. E acima deles você tem os Iwata Custom. Esses Iwata Custom eu não pretendo falar deles aqui, eu não tenho um e eu acho que eles estão fora do escopo aqui do nosso canal, porque aqui é um canal basicamente para o pessoal que mexe com modelismo e para quem quer conhecer um pouco mais de aerógrafo. Mas o Iwata Custom ele custa muito caro. Ele custa mais do que o dobro de um aerógrafo desses aqui. Os custam aí estão na casa dos $500. Então é muita coisa para investir num aerógrafo destinado ao hobby. Agora, se você está pensando... Agora, se você está aqui nesse canal, mas você é um artista plástico, você está querendo fazer coisas mais refinadas, ilustrações, aí talvez seja interessante conhecer esse aerógrafo. E aí eu vou recomendar que vocês deem uma olhadinha no canal que eu vou deixar aí na descrição. É o canal do André. O André é um artista de mão cheia. Eu vou botar aí umas 2 ou 3 ilustrações que ele fez com aerógrafo, para vocês terem uma ideia da capacidade do trabalho dele. E ele, há pouco tempo atrás, comprou... Ele já tinha um Iwata Custom, se não me engano, o CMC. E agora ele comprou um que é exatamente esse com um copo lateral da linha Custom. Então, se vocês tiverem curiosidade de conhecer esse aerógrafo que custa mais de $500, eu recomendo que vocês deem uma olhadinha nos vídeos dele. Mas então, voltando aqui para os nossos aerógrafos, esse aerógrafo que está aqui em cima é um aerógrafo novo. Eu nunca usei esse aerógrafo, ele está na caixa ainda. E esse aqui é o meu primeiro aerógrafo Iwata. Aquele meu anterior lá, ele tinha 16 anos de uso. Esse aqui tem quase 20. Vocês podem ver que ele está até um pouquinho sujo, porque eu estava usando ele ontem. Mas vocês podem ver que ele está em perfeito estado. Mas esse aqui é efetivamente um desenho um pouquinho mais antigo. Ele tem algumas diferenças para a linha nova. Internamente, ele é a mesma coisa do aerógrafo do HP-B que a gente já viu no outro vídeo. Não tem necessidade de ficar mostrando, porque tudo é igual. Mas ele, se você comparar ele com esse aerógrafo aqui novo, você vai ver algumas diferenças, como, por exemplo, aqui a posição do gatilho. Ele tem uma posição do gatilho diferente, o gatilho dele é mais avançado aqui. E ele aqui também, ele tem uma pequena diferença aqui nesse desenho aqui da ponta. Nada significativo. Mas aqui na posição do gatilho, efetivamente, ele tem uma diferença. O gatilho dele é mais avançado, ele fica um pouquinho mais para frente. Então, tem alguma diferença aqui no uso.
Nenhum desses dois aerógrafos tem esse cabo aqui original. O cabo original desses aerógrafos aqui, desse mais antigo, é aquele que eu mostrei no outro vídeo, que não tem esse corte, e o original desse aqui é esse cabo aqui com o corte, que eu já expliquei também em outros vídeos como é que funciona, para que ele serve. Eu, nesses dois aerógrafos, troquei por esse sistema aqui, que é um sistema que era originalmente fornecido pela própria Iwata. Esse aqui é um cabo original da Iwata, esse aqui não, é uma cópia no paralelo. Só que esse sistema de cabo aqui, com essa retirada da agulha, isso aqui você permite que você retire a agulha aqui sem desmontar o cabo. Esse sistema é um sistema patenteado pela Badger, e a Badger então entrou com uma ação contra a Iwata, e a Iwata teve que descontinuar esse tipo de cabo aqui. Então isso aqui é uma raridade, esse cabo original aqui é uma coisa rara, só quem comprou na época que tem. Esse aqui é um cabo que foi produzido durante algum tempo no paralelo, ele tem algumas diferenças aqui de acabamento, mas o funcionamento dele é exatamente igual. Mas mesmo esse cabo paralelo aqui, eu outro dia fui olhar e já não se encontra mais. Então, isso é uma coisa aqui que não se encontra mais. Eu acho isso aqui muito prático, mas é uma coisa de gosto pessoal, não muda nada o funcionamento aqui do aerógrafo. O aerógrafo de copo lateral, eu já falei dele no outro vídeo, quer dizer, a grande vantagem dele, vou pegar esse aqui mais novo, é exatamente a posição do copo. Você pode pôr ele tanto de um lado quanto de outro. Ele não altera a sua linha de visão aqui, você fica com a visão bastante livre. Se você tiver que trabalhar um pouco para lá, você bota o copo aqui. Se você tiver que inverter, ou se você for canhoto, você pode trocar o copo aqui. O copo gira, né? Então permite que você trabalhe em ângulos bastante agudos, inclusive para cima ou para baixo. Esse copo ele desmonta, então facilita muito a limpeza. Isso aqui é uma pecinha que fica aqui embaixo apenas para isolar a tinta, ela sobe por esse furinho aqui, então é bastante simples de você limpar. E uma das grandes vantagens desses aerógrafos de copo lateral é que, ao contrário da maioria dos aerógrafos de copo em cima, você não tem o problema da agulha ficar agarrada aqui dentro. Porque no copo em cima você fica com a tinta aqui em contato o tempo todo com a agulha, e ela acaba um pouquinho da tinta penetrando aqui entre a agulha e o corpo do aerógrafo, ela acaba secando aqui, e por mais que você faça uma boa limpeza no seu aerógrafo, quase sempre fica um restinho de tinta aqui que é o suficiente para quando você puxar o seu gatilho estiver travado. Com esse aqui isso nunca acontece, porque a tinta sobe aqui e é puxada diretamente para cá, ela não fica acumulada aqui dentro, então você não tem o problema dela escorrer, ela correr aqui por dentro entre a agulha e o corpo do aerógrafo. Então esse aqui vai estar sempre pronto para uso, você nunca vai ter problema desse aerógrafo estar com o gatilho preso. Isso aqui é bastante prático. E esse aerógrafo, ele também, ao contrário do aerógrafo de copo em cima, que você está limitado ao tamanho do copo que está no aerógrafo, ele, além do copo standard, né, esse é o copo que vem nele, você pode comprar um copo bem maior, aqui a diferença de tamanho, que te dá uma boa margem de trabalho aqui com um copo grande como esse. Esses copos não têm tampa, mas por outro lado é aquela coisa, né, você pode botar ele na posição mais conveniente, ele nunca vai ter o problema de derramar aqui pela borda do copo se você inclinar demais ou inclinar demais de alguma forma. Então, basicamente é isso. Não tinha muito o que mostrar aqui nesses aerógrafos. Ele é muito parecido com o HP-B, mas como eu disse, esses aerógrafos da Iwata são máquinas muito bem feitas, são excepcionais. E esse meu aerógrafo aqui, mais antigo, apesar dele ter 20 anos, acho que isso que ele tem aqui comigo de uso, ele está em perfeito estado. E eu vou fazer
hoje uma experiência com ele, na verdade já fiz, mas vou mostrar isso agora no final do vídeo. Eu vou mostrar ele em funcionamento. Eu peguei ele como ele estava, na bancada, sem ter sido limpo. Ele estava em uso, tinha acabado de passar tinta nele. E fiz uns testes com ele para mostrar como é versátil esse aerógrafo, como ele consegue fazer traços largos e traços finos com extrema precisão. Eu vou só por curiosidade mostrar aqui o que eu fiz com ele. Foi numa passada única, mas eu fiz um vídeo, então vocês vão ver isso aqui sendo executado em uma única passagem com a mesma tinta. Não é uma tinta para aerografia de desenho, é uma tinta acrílica desenvolvida para modelismo, então ela não é uma tinta de alta qualidade como as tintas que você vai usar quando você está fazendo desenho em papel. E mesmo assim, com uma tinta que tem uma pigmentação um pouco mais grossa, dá para ver aqui como você consegue ir desde traço largo até traço praticamente de um lápis aqui, sem nenhuma dificuldade. Então, vamos assistir aí esse vídeo. E eu acho que com isso a gente encerra um pouco com os aerógrafos mais caros, com os aerógrafos mais sofisticados. E eu pretendo agora falar um pouquinho de aerógrafos bem simples, os aerógrafos mais simples que eu tenho aqui, e eu vou começar fazendo um vídeo com o meu primeiro e o meu segundo aerógrafo e contar um pouquinho da minha história com eles. Eu acho que é uma boa ideia para que as pessoas percebam que não precisam começar com nada muito caro, dá para começar com uma coisa mais simples e ainda assim obter bons resultados com ele. Vamos ver esse aerógrafo aqui trabalhando e no próximo vídeo vamos falar desses aerógrafos mais simples.